Este é o Movecast, uma realização do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o MOVE? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Os peixes e os bichos d'água, as aves e os bichos do céu. Irmãs e irmãos, humanos e não humanos, ou melhor, toda a natureza, louvados sejam! Está no ar o episódio 16 da série O Evangelho dos Animais, obra ditada pela equipe espiritual da ASEAMA, psicografada pela médium Sandra Calado. E neste episódio estudaremos o capítulo 14, chamado Que eu diminua para que o Cristo surja em esplendor. Lembrando que estamos estudando por aqui as diversas obras espíritas que envolvem a temática animal, sob a ótica do que chamamos de ética animal espírita. Eu sou a Nath, e para o papo de hoje, convidei a Caroline Moura de Porto Velho, Rondônia, a Maiara Pires de Curitiba, Paraná, e a Vanessa dos Santos de São Paulo, capital. Sejam muito bem-vindas, meninas, esse espaço é de vocês. Oi, gente, é um prazer estar aqui mais uma vez nesse encontro, que a gente possa estar conversando aí, esclarecendo qualquer dúvida que tenha ficado entre nós mesmos e para todo mundo que está ouvindo também. Olá meninas e olá a todos que estão nos ouvindo. Eu estou muito feliz de estar aqui presente em mais um episódio desse Movecast e falando sobre o Evangelho dos Animais, que é um livro que está me trazendo muitos aprendizados e abrindo meu coração para tantas coisas. Vai, Van! Oi meninas, olá a todos os ouvintes. Gratidão imensa pelo primeiro de tantos os que eu já ouvi. Poder participar agora é uma grande honra, assim. É verdade, gente. A Vanessa chegou há pouco tempo no trabalho do MOVE e está começando a participar também aqui dessa frente de trabalho do MOVE Jovem e é sua primeira participação também no Movecast. Então seja muito bem-vinda, Vanessa. Espero que você goste da experiência e volte sempre. E eu tenho certeza que ela vai contribuir muito, assim como a Carol e a Maiara já contribuíram nos outros episódios. Amo os peixes e os bichos d'água. Amo as aves e os bichos do céu. Amo as flores e os seres da terra. Tudo que vive se move. E pessoal, nesse capítulo então, o capítulo 14, a gente percebe, desde o capítulo 13, que o nosso grupo passou e está passando por algumas transformações em relação ao seu grau de consciência dessa temática. Vamos lembrar, que no capítulo anterior eles encerraram com uma declaração do Plínio acerca de qual deveria ser essa conduta e essa responsabilidade que o espírita deve ter perante os conhecimentos da própria doutrina espírita sobre os animais e a natureza. E esse encontro foi feito no domingo, mas na quarta-feira de madrugada, o Edson, ele ainda estava martelando todos os conhecimentos e todas as revelações que eles tiveram, e aquilo ainda estava tocando o seu coração. De modo que ele acordou no meio da noite e estava sentindo uma sensação de insônia, uma sensação de angústia, por perceber que talvez lhe faltava essa humildade. Ele percebe muito em relação aos conhecimentos doutrinários que ele já havia adquirido, como se ele simplesmente não soubesse mais nada. Ele tem um choque de identidade, uma crise existencial, por assim dizer, e acaba achando que ele precisa reaprender muitas coisas. E ele até confessa que tem bastante dificuldade, isso em seus pensamentos, Ele tem muita dificuldade de admitir, por teimosia e por dificuldade de acreditar que está passando por uma nova fase que precisa se readaptar.
Inclusive, ele até fala que o conceito para ele de espiritualidade, né, da própria humildade, era de que o plano espiritual cuidava da gente completamente, de que a gente tinha só que seguir essas orientações intuitivamente, e que a humildade seria você declarar a si mesmo, aos outros, os seus próprios equívocos, e que isso de fato já seria você se diminuir, né? E ele está realmente refletindo nessas questões, porque então ele percebe que ao expandir o seu conceito de espiritualidade a toda a natureza, ele entende que cada um tem o seu papel de importância nessa cadeia e de que ele também é responsável pelos seus atos, de que a própria humildade que ele achava que era humildade não era o suficiente. Então isso estava perturbando um pouco a sua mente, a sua cabeça, e ele levanta da cama, vai até a janela e faz uma prece pedindo esclarecimento, pedindo que ele tivesse um tipo de consolo em relação a essas questões. Então ele volta a dormir e na manhã seguinte ele acorda lá pelas 8 da manhã. A Amanda já não estava no seu leito, né? E ele sente uma sensação muito boa, como se ele tivesse ido para um lugar especial. E aí quando ele se senta na cama e começa a relembrar o que de fato aconteceu, o que ele sonhou, ele então puxa na memória, e são momentos muito bonitos que ele começa a descrever. Então, basicamente, vamos trazer aqui para vocês, e da minha parte seria isso, essa descrição desse lugar, dessa colônia espiritual onde o Edson se encontra nas poucas horas que ele ainda tinha de sono. E ele entende que ele foi ao encontro da sua avó, Dona Antônia, mas até ele encontrar a avó, ele passou por um percurso. Então ele lembra que ele estava num jardim com flores que perfumavam de uma maneira muito doce, que invadiu seus sentidos. Ele percebe que estava diante de um prédio luminoso, algo muito bonito que trazia para ele uma paz. Ele entra no prédio e encontra como se fosse uma recepcionista, a Luísa. E aí ele pergunta, né, para ela, que o acolhe, né, o atende de uma maneira muito fraterna, aonde é que ele se encontrava. E aí ela vai e responde para ele, né, já meio que percebendo que ele estava ali por algum motivo e que ela sabia que tinha que recebê-lo e tinha que orientá-lo nessas primeiras impressões. Então ela diz que ele estava no prédio das comunicações exteriores de uma colônia espiritual que fica no umbral. Então a gente tem que lembrar os amigos que os conhecimentos doutrinários que sabemos, né, é de que existem muitas colônias espirituais e de que elas variam conforme o distanciamento que elas estão da crosta. Então, aquelas que estariam mais próximo da crosta terrestre, ou mesmo no local onde a gente chama que é o umbral, elas seriam um ponto mais de socorro, de primeiros atendimentos, justamente por essa questão de estar mais próximo da influência da matéria. E quanto mais ele vai se exteriorizando, né, para a atmosfera, menos denso e mais fluídico são as regiões onde eles se encontram. Então, logo após isso, ele vai entendendo que esse local é um local de socorro e de esperança, que tem como objetivo principal o amparo aos animais e a implantação da luz para estes seres tão belos. E conforme eles vão conversando, ele vai entendendo que essa colônia, de fato, ela tem algo especial. E ele pergunta, esta colônia é para os animais? E aí ela responde, e eu vou ler alguns trechinhos para vocês, porque é muito bonito. E eu particularmente fiquei muito mexida, muito tocada de saber que existem lugares assim. Ela diz, de certa forma, sim. Mas como posso lhe dizer? Bem, é uma colônia que trabalha para os animais. Temos vários setores e prédios voltados para o socorro deles. Setores de reencarnação, um hospital veterinário central, vários pequenos ambulatórios distribuídos por setor, segundo a causa do desencarne do animal ou da espécie. Há também ambulatórios especializados em atender os animais encarnados que, se apresentarem doentes, são até então trazidos durante o sono físico para tratamento. E aí ele também encontra outros setores que são dedicados ao amparo, às necessidades, durante a encarnação em determinados departamentos que são especializados em acompanhar essa vida terrena dos animais. E aí ele ainda fecha, né, com chave de ouro, dizendo que existe a guarda do Cristo e o amparo de Francisco de Assis nesse lugar.
E ainda mais, né, ela ainda continua. Ela diz que nesse lugar também é um local de educação, para que as pessoas que tenham interesse em aprender sobre a espiritualidade dos animais, ou mesmo estudantes de medicina veterinária que escolheram essa profissão antes de encarnar, ali tem um local onde eles possam aprender um pouco mais enquanto estão com sono físico. E eu, claro, como estudante de medicina veterinária, fiquei muito feliz de saber que eu tenho um local desse, para que todas as vezes que eu sentia a necessidade de ter um pouco mais de conhecimento, antes de dormir eu poderia pedir em prece para ir até esse lugar. E eu achei isso muito lindo. Então ali é um local também para que os trabalhadores das casas espíritas que desejem implantar a assistência espiritual aos animais também possam encontrar ali as primeiras orientações, para que quando eles voltarem para o corpo físico, eles possam sentir essas intuições de como eles devem implantar esse processo de assistência espiritual aos animais nas casas espíritas. Então, assim, eu achei isso fantástico. O papo deles continua. Ela fala um pouco para eles sobre o livro Nosso Lar, que a gente tem como tão conhecido, né? Tem um capítulo dele, o capítulo 33, de título Curiosas Observações, onde de fato eles trazem conhecimento sobre os animais que sempre esteve presente conosco, mas que às vezes a gente, como falou no episódio anterior, não tinha olhos de ver, mas que estava sempre ali. Então ela finaliza esse papo com deles, né? O levando até um lugar muito bacana, muito bonito, depois de subir umas escadas que ele descreve que parecem umas escadas de pérola, uma coisa super bonita. Eles vão até uma sala ampla, onde ali encontram várias pessoas trabalhando, alguns computadores trabalhando também. E existia também uma figura impressionante gravada num quadro, que era a figura de Francisco de Assis ao lado de um lobo. E isso também me tocou profundamente. Eu acho que devia ter sido uma imagem muito bonita para ele, porque apesar de apenas nós aqui termos a visão, né, a partir das descrições dele, do Edson, ele teve a oportunidade de estar ali, então com certeza suas impressões deviam ser muito mais ampliadas. Mas enfim, após chegar nessa sala ampla, que tinha um jardim ao fundo, ele encontra a sua avó, a Dona Antônia. Ali ele se despede da Luísa e fica então com a sua avó, que a partir daí ela vai comentar qual é a função dela nessa colônia. E, se eu não me engano, eles não dizem qual é o nome da colônia. Fiquei com a curiosidade aguçada. Então, a Dona Antônia conta pro Edson que ela é responsável pelo setor de preces urgentes nessa colônia, que é onde eles recebem preces de casos graves de sofrimento de animais, como de atropelamentos, de desencarne inesperado. E conversando com a sua avó, ele então deduz que ela realmente tem um papel muito importante na colônia, né? Que ele até menciona isso. E ela, na verdade, o corrige, dizendo que importante realmente era somente o papel de Cristo. E que todos que estavam ali na colônia eram trabalhadores da obra de Jesus, da sua obra de amor. E que a sua posição, na verdade, gerava nela uma consciência de responsabilidade, de servir, e que ela deveria ser um exemplo para todos os espíritos que ela supervisionava. Então, depois disso, ela também responde ao Edson aquela pergunta que ele tinha feito em sua prece antes de dormir, sobre o que seria essa verdadeira humildade que ele estava buscando. E ela afirma que essa verdadeira humildade é aquela que se referiu Francisco de Assis, que é justamente o título do nosso capítulo, né? Que eu diminua para que Cristo surja em esplendor. E eu particularmente achei isso muito lindo e muito forte também, porque mostra que para sermos verdadeiramente humildes, nós devemos, assim como a Antônia fala, cumprir as tarefas como cristãos, todas as tarefas que a gente se envolve, e também aprender a amar e sermos caridosos e cumprir a vontade de Deus. E ela também chama a atenção de que quanto mais responsáveis e mais dedicados nós formos, mais nós conseguiremos cumprir essa missão como cristãos. E conversando com Edson, ela também menciona uma passagem do livro Missionários da Luz, do capítulo 4, que eu vou ler para vocês, que fala bem assim.
Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho da evolução, através da colaboração e do amor, da administração e da obediência. E ela também mencionou a questão 888 do Livro dos Espíritos, que é uma fala do São Vicente de Paulo. Ela é bem comprida, porque é uma fala que ele está respondendo uma pergunta sobre caridade, mas eu queria ler para vocês o finalzinho, que eu acho que é bem importante aqui pra gente, que é assim: sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior, sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. E eu fiquei muito feliz quando eu li esse trecho, porque para mim resumiu muito bem o que se é esperado de nós como espíritas, nessa tarefa de aplicar a lei de Deus a toda a criação. E tá lá escrito na codificação para todos verem que a caridade ela não deve se voltar somente a outros humanos, como muitas vezes nós, com essa nossa visão antropocêntrica que a gente já falou aqui em outros episódios, interpretamos esses ensinamentos. E mais pro final, a Antônia aconselha o Edson a estudar e a aprender e se lembrar daqueles que são anteriores a nós, evolutivamente, os animais, trabalhando com coragem, porque são chegados os tempos da correção das injustiças. Ou seja, que nós devemos ter a humildade de reconhecer os nossos erros como humanos perante os animais. Então, depois disso, o Edson acorda e ele sente realmente esse peso da responsabilidade que estava nele, que ele não tinha percebido durante o estudo. Ele até menciona que parecia que antes esses conhecimentos que ele tinha adquirido ao longo dos estudos, ele não tinha trazido esses conhecimentos para dentro de si, ele não tinha refletido o quanto isso era relevante e o quanto ele deveria levar isso para o seu dia a dia, para suas ações e realmente vivenciar os conhecimentos espíritas. Ele nunca tinha pensado sobre isso. Então ele se recordou de uma conversa que ele teve com um amigo dele, que é o Tadeu, falando sobre os trabalhadores da última hora. E esse amigo se questionava quando que chegaria então essa tal da última hora que todo mundo fala e por quanto tempo nós iríamos adiar essas mudanças usando desculpas como ainda temos tempo, nós somos eternos, estamos em evolução e a gente não pode exigir nada do que a gente ainda não consegue. Mas será mesmo que nós estamos dando tudo aquilo que nós podemos e estamos realmente nos dedicando para mudar o nosso íntimo? E eu já ouvi bastante esse discurso, inclusive de vários espíritas que eu conheço, e agora eu enxergo isso realmente como uma acomodação e até uma forma de tirar essa responsabilidade nossa, que a Antônia já falou, de que eu não preciso mudar isso porque essa hora ainda vai chegar, como se nós mesmos não fôssemos os agentes dessa mudança da Terra e que sim uma força ia chegar do além e ia fazer com que a Terra se regenerasse. Então, depois do Edson ter relembrado essa conversa que ele teve com seu amigo, ele começou então a se perguntar, e eu vou ler para vocês um trechinho desse pensamento dele. O que significa ser o trabalhador da última hora? Estamos vivendo a transição, os caminhos para a regeneração. Parece-me mesmo que a última hora chegou. Parece que estamos no momento de trabalhar para viver o cristianismo primitivo, sem ignorar os conhecimentos que a doutrina espírita nos deixou. Em se tratando dos animais, tudo nos demonstra o grave equívoco cometido por falta de conhecimento, é verdade, dos espíritas em relação aos animais. Mas agora, graças à evolução da ciência, podemos compreender as colocações da própria doutrina espírita e corrigir o equívoco, e seguir as recomendações de São Vicente de Paulo, na questão 888 do Livro dos Espíritos, as recomendações do livro Alvorada do Reino, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, no livro Plenitude, novamente Emmanuel, no livro Consolador, André Luiz, no livro Missionários da Luz, e, acima de tudo, como trabalhadores da última hora, aqueles que vêm representar o cristianismo primitivo, aqueles que devem seguir ao Cristo e dar testemunho aos homens do Evangelho, aqueles que abraçam junto com as maravilhas do conhecimento espírita a responsabilidade de impulsionar a regeneração. Bom, só frisar
o item que eu acho que é bacana, Mai, é sobre os espíritos superiores, né, que nós falamos. Eu acho que uma visão melhor, né, eu acho que mais clara assim para quem estiver ouvindo, são espíritos posteriores e anteriores. Eu entendo que é similar a como se nós tivéssemos uma fila de irmãos. Então, aquelas escadinhas assim, que a gente tem os irmãos que são os mais velhos e os mais novos, e sempre os mais velhos acabam orientando os mais novos, e os mais novos acabam sendo orientados pelos mais velhos, e posteriormente aqueles mais novos orientam os que são os bebezinhos. Assim como nós somos guiados por esses espíritos que estão à frente de nós, e nós estamos à frente dos animais, dos vegetais, e aí nós que estamos guiando, como se nós pegássemos as mãos e fôssemos seguindo, levando o caminho que a gente já conhece. Sim, essa é uma imagem muito bonita, né? E eu acho que traz talvez aquele que seja o verdadeiro sinônimo de fraternidade. Nos considerarmos esses irmãos mais velhos, que pedimos tanto, né, esse consolo, essa ajuda dos espíritos que estão à frente de nós, mas a gente acaba não fazendo esse dever de casa, que seria o de orientar, de tutelar esses irmãos que estão anteriores a nós, que estão na retaguarda evolutiva, como o André Luiz fala. Então, muito bonita essa visão. Obrigada por trazer. Dando continuidade, então, ao que a Mai estava trazendo, essa linda citação, né? Depois de tudo isso que ela falou, trouxe pra gente, o Edson, então, ele pega ali o Evangelho, né? Ele abre para pensando em fazer uma prece de manhã, após esse sonho, após todas essas recordações, e refletiu em cima daquilo, né? E aí ele acaba lendo o trecho do capítulo 20, no item 4, que é justamente a missão dos espíritos. E aí eu queria ler para a gente estar comentando um pouquinho sobre, que eu acho que é muito importante. Que é perguntado assim, né? Se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, como reconheceremos os que se acham no bom caminho? E aí eles respondem, né? Podeis reconhecê-lo pelo ensino e pela prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e seu altruísmo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe. E aí ele continua, né? Eu não vou me alongar muito porque eu quero que a gente se fixe a esse ponto, né? O título do nosso capítulo é justamente conversando, né, com o início que ele fala aqui, que eu diminua para que o Cristo surja em esplendor. E aí essa citação, ela fala justamente isso, né? Porque Deus quer que a sua lei triunfe. E qual que é essa lei, né? A lei de amor. Então, voltando um pouquinho nessa citação, ele fala bem no comecinho do que eu li, que a gente poderia reconhecer, né, o verdadeiro espírita ali, o espírita que está no caminho certo, né, pela prática dos verdadeiros princípios da caridade. E aí eu queria trazer esses conceitos, porque a gente sabe que o evangelho é para toda a criação. Então, quando a gente pensar em caridade através do BIP, né, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas, é também voltado para toda a criação, né? Então, quando a gente tira a questão do outro como o outro sendo um ser humano, a gente consegue expandir o amor em ação, porque a caridade, ela é isso, o amor em ação. Então, a benevolência para com todos os seres é um ponto que é muito sensível quando se fala da questão animal. Posteriormente, a gente vai ter um ponto que vai falar disso também, né? Que é o livro Conduta Espírita falando ali perante os animais, né? E aí, sobre as indulgências, acho que cabe muito também para a gente que está nesse processo de entender os nossos equívocos, de entender nossos erros e de entender que outras pessoas também estão passando por esse processo de descobrir ali e tem essa indulgência, né? E por fim, o perdão ele vem da compreensão. Então, essa compreensão de julgar o outro com as razões que o outro tem. Então, por isso, a gente passar a entender mais esses conceitos dentro de uma ética animal espírita, né? Que é o que a gente fica buscando aqui. Então, por isso eu achei esse ponto muito importante. E aí, dentro disso, o Edson ele começa a refletir profundamente, né? Sobre os princípios morais que o Espiritismo traz, que está ali no Evangelho, né? E aí ele lembra, no meio do caminho, né?
ele lembra de é o item 17 que está no Livro dos Espíritos, bem na introduçãozinha, que fala assim, que o ceticismo provém quase sempre de um conhecimento incompleto dos fatos, e que não impede, mesmo assim, né, algumas pessoas de liquidarem a questão como se conhecessem perfeitamente. Então é bem o caso, né? Ele ali, o Edson, ele entendia que tinha coisas que ele não estava no momento e tal, e pronto. Ele encerrou em si ali as possibilidades que ele tinha de mudar, de melhorar, de reconhecer, de tomar para si essa responsabilidade, sendo que ele tinha um conhecimento, digamos assim, incompleto, né? Depois ele próprio reconhece que tinha um orgulho ali. Mas se ele só, por exemplo, um conhecimento incompleto que a gente poderia dizer, era um conhecimento incompleto de si mesmo, inclusive, né? Porque ele não sabia, ele não tinha percebido que ele estava meio que estacionado, não reconhecia alguns pontos, justamente por causa do orgulho. Ele, inclusive, tinha orgulho de dizer que tinha tais imperfeições, né? Ele não reconhecia essas intenções que ele tinha num primeiro momento, né? E quando isso foi sendo descortinado, né, na frente dele, ele conseguiu entender e ter uma visão muito mais ampla, tanto dos conceitos espíritas, dos conceitos do Cristo, quanto de si mesmo. Então, ele fala aqui, né, no Livro dos Espíritos sobre essa postura cética, né? Sobre essa postura de distanciamento que a gente coloca aquilo que a gente está aprendendo e a gente. E aí, seguindo, então, diante de tudo isso, ele fica ali, né, com os olhos marejados de dor, pela ignorância que ele tinha, por tudo que ele estava ali, né, caindo a ficha, digamos assim. E aí, para fechar, ele lê, então, o livro Conduta Espírita. E ele fica pensando, né, no primeiro momento, quando ele olha o livro, ele já vê ali a palavra conduta bem grande, né? E aí ele encontrou a seguinte colocação no capítulo 33, que é o item perante os animais. É um item que a gente já tratou aqui, até eu acho que em outro momento, né? Mas eu achei muito legal os imperativos, né? Os verbos que tem, e eu queria falar sobre eles. Abster-se, esquivar-se, opor-se a tudo aquilo que for contrário, né, ao evangelho, às coisas que a gente vem aprendendo. Então, se abster de perseguir, de aprisionar, de sacrificar, se esquivar de qualquer tirania, realmente, assim, se opor ao trabalho excessivo dos animais. Então, assim, procurar um distanciamento para esse caminho que esteja relacionado com o sofrimento da vida animal, né? E aí, por outro lado, ele apresenta também o direcionamento, né? Que é apoiar os movimentos, as organizações de proteção aos animais. Ele fala sobre isso e, principalmente, ele termina falando, né, que os seres da retaguarda evolutiva alinham-se conosco em posição de necessidade ante a lei. Então, assim como nós temos uma necessidade de evoluir, e como a Vanessa já explicou, os animais também, justamente porque eles são nossos irmãos menores. E aí, por isso que não tem um que é inferior ou superior, né? A gente tem cada um no seu estágio evolutivo, sendo todos importantes e considerados por Deus. Por isso que ele termina, né, lembrando de uma colocação feita no Evangelho, que fala lá no item 14, no capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo. A citação é o seguinte: ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? E sobre essa citação, a gente pode pensar que tem muitas coisas realmente, né, que a gente considera, por exemplo, legalmente, civil, né, na vida em sociedade ou culturalmente, nós consideramos que não é um problema nenhum. A gente nem chega a questionar se é um problema ou não, se tem uma questão ética em vida ali, mas que aos olhos de Deus, a gente pode pensar, né, que talvez seja uma transgressão de alguma lei, tipo a lei de conservação, ou a lei de reprodução, ou a lei de amor, né? Então a gente tem uma série de leis que elas vão estar ali fundamentando, né, como a gente poderia viver nossa vida em harmonia com o todo, né? E uma coisa que eu fico pensando nisso é um exemplo das rosas, né? A gente acha uma flor bonita e a gente vai lá e arranca. E a gente arranca como um presente, como uma oferenda, né? Como se fosse ali fazer de alguma pessoa um altar e encher ela de flores, por exemplo, né? Não condenando nenhuma atitude assim, mas só para exemplificar que a gente pode considerar um ato muito bonito, que a gente pode gostar tanto daquela flor e querer ela para si, mas que aos olhos de Deus, quem sabe a gente não estaria ali, né, ceifando uma vida. Então é essa reflexão que eu pensei dessa estação. Linda reflexão, viu, Carol? Adorei.
depois que ele leu essa parte, né, ele começou a perceber, né, que pela ignorância natural, né, da fase evolutiva, o quanto que ele estava errado nas atitudes que ele teve com os animais. E aí, eis que ele, particularmente, ele começou a pensar que, poxa, eu sou espírita, né? Eu já conheço a doutrina, eu não posso estar cometendo esses erros, essas injustiças, como se fosse algo que eu desconhecesse. E aí, ele até fala aqui que, já que ele era como um espírito, um representante do Cristo e do Consolador. E aí, em prece, ele falou, né? Perdoa-me, Pai, perdoa-me. Eu não sabia, eu não imaginava. Acreditava já ter compreendido perfeitamente a questão dos animais. Acreditava já o saber. Perdoe-me. Como posso me redimir? E aí ele ouviu, né? Ele teve a fala de um espírito que a vibração deixou ele bem emocionado. Tamanha a sensação de benevolência, a sensação de amor que ele sentiu junto à misericórdia, né? Eu achei muito bonita essa frase também, que fala assim: deve pedir perdão, meu filho, não para Deus, que não se ofende com nossos erros, mas aguarda que tenhamos coragem de reconhecê-los e humildade de entendê-los, bem como caridade com nós mesmos para nos perdoarmos. Deve pedir perdão aos animais, meu filho. São eles que têm sido vítimas da ignorância do homem. Isso eu achei de uma sensibilidade incrível, né? Porque a gente não tem que pedir perdão para Deus, né? A gente não está cometendo esse ato criminoso com Deus. Ele não vai estar, não é ele que vai estar julgando, não é ele que vai estar se ofendendo, né, com os erros, e sim os animais. E eles que indiretamente acabam sendo afetados com as atitudes que nós tomamos. E aí, depois disso, né, ele falou mais algumas outras coisas que constam na página 158, né, para quem quiser dar uma conferida. E aí ele deu uma pausa, né, para que o Edson conseguisse absorver as colocações. E aí o Frei falou para ele que para que ele saísse em campo e olhasse nos olhos dos animais, observar as atitudes, os gestos, enxergasse por si só, que ele não poderia concluir a inteligência, a sensibilidade e o amor dessas criaturas divinas, né? Isso é uma coisa que eu particularmente eu sempre penso, que se todo o ser humano que faz mal ao animal se conseguisse olhar nos olhos dele mesmo e sentisse toda a esperteza, toda a inteligência, toda a sensibilidade do nosso irmão, ele não cometeria nenhum mal, sabe? Eu não vou generalizar porque tem pessoas que elas têm as provas, têm as expiações delas, mas assim, eu acredito que grande maioria não cometeriam essas atrocidades que são feitas. Também é interessante que ele fala aqui pro Edson que faça para com todos os animais que lhe for possível essa observação, que observar desde o cão e o gato, mas que também observar a vaca e o boi. Ou seja, para que não haja distinção entre os animais, para que não tenha esse especismo que nós temos ainda, né? De, eu tenho um amor gigantesco pelo meu cachorro, eu tenho um amor pelo meu gato, pelo meu peixinho, mas a vaca deixa ali porque ela não tá tão próximo de mim. Então aqui ele fala para que enxergar os animais como um todo, sem distinção, e que em todos ver a vida nos olhos, nas atitudes, bem como os gestos que lhe indicam sentimentos. E uma outra parte que eu achei muito interessante é que ele fala que para tentar para que as longas discussões filosóficas elas não se prolonguem, não se estendam por mais tempo, porque durante essas discussões, enquanto está acontecendo isso, os animais estão passando pelas atrocidades. E aí tem uma frase que ele falou aqui que eu achei muito legal também, que é, enquanto está acontecendo essas discussões, os animais estão sofrendo. E na maioria dos casos, eles sofrem pela ignorância do homem, que os consideram máquina. E é exatamente o que acontece, né? Enquanto existem muitos debates, os direitos dos animais, os animais em si estão lá, sendo utilizados como coisas, né? Então, ele fala isso, a visão que me dá é que, acorde, meu filho, vamos agir mais do que falar, né? E aí também ele fala que tem uma prática que a tal situação exige urgente reformação e só há um caminho para a reformulação, e a verdade, a aplicação prática e definitiva do Evangelho. Isso é um outro ponto assim, que eu acho de suma importância, que a gente literalmente colocar em prática aquilo que a gente já conhece, não ficar só na teoria, né? De
eu leio, eu entendo o que isso acontece, eu entendo que os animais estão sofrendo, mas tá bom, deixa lá que tem alguém que tá seguindo. Não, vamos botar em prática aquilo que a gente está lendo, vamos acordar, vamos seguir em frente, vamos o máximo seguir essa orientação que foi falada pelo Frei, de literalmente enxergar os animais nos olhos, sem distinção. E Nessa, em relação a isso que você falou agora, esse último comentário, né, desse Frei franciscano, eu achei isso muito interessante, né? Porque a gente tem visto tantos comentários, tantas discussões. Aqui mesmo no MOVE, a gente vê muito nas outras frentes de trabalho. Então, por exemplo, lá nas MOVE Lives, a gente entrevista muitos professores, muita gente que vai até Brasília discutir com pessoas que são a favor da exploração animal para tentar trazer dignidade, trazer essa voz para os animais. E isso é muito belo, só que ao mesmo tempo a gente vê discussões no meio espírita que são discussões como assim, animais têm alma? Animais sentem dor? Os animais evoluem? Como é a alma dos animais, se é que eles têm? Eles ficam individualizados após a morte? Sabe essas questões que não levam a nada? E que são questões que simplesmente o ato de estudar, de se aprofundar na própria doutrina espírita, já não precisaria ter essas discussões. Só que enquanto as pessoas estão discutindo os animais, qual é o animal mais inteligente, o menos inteligente, qual animal tem tantos atributos e quais o ser humano seria melhor do que esses animais para a gente se colocar ainda nessa posição de estar acima deles, nós estamos vendo esse holocausto acontecer, esse genocídio com esses irmãos nossos. E eu até queria trazer uns números para vocês, assim, em relação ao que a gente vê acontecer. Aliás, a gente não vê acontecer na realidade, mas acontece. Então, eu tenho um dado aqui do IBGE do terceiro trimestre de 2020, tá? Ou seja, em 3 meses, só no Brasil, nós abatemos 1,51 bilhões de aves, incluindo aves de corte, né, que são os frangos, e as aves poedeiras, que são aquelas que, após 2 anos de produção, aliás, de exploração, elas são mortas. Além disso, nós temos na casa de 24 milhões de suínos, nesse mesmo período, e de 7 milhões de bovinos. E que todos eles eram indivíduos, eram seres que pensavam, que sentiam, que tinham família, que tinham vontades, que tinham suas sensibilidades, as suas inteligências, os seus atributos. Eram seres espirituais vivendo uma experiência aqui na matéria, que tinha tudo para durar anos, para que eles pudessem brincar, para que eles pudessem criar essas relações entre eles, para que eles pudessem trocar essa experiência com os seres humanos, aprender com eles, e nós, pela ganância, né, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, os matamos, muitas vezes com 1 dia de vida. Então nós encurtamos toda uma experiência que eles teriam. Então é como se de fato a gente estivesse perdendo tempo, debatendo e discutindo entre nós o que seriam os animais e como eles se dão nesse nosso planeta, nas suas experiências, mas nós não estamos, como ele fala aqui, indo a campo, ver a realidade. Nenhum desses seres queria estar na situação em que eles estão. Nenhum deles queria ser separado de sua mãe, perder o seu leite, ser morto aos 2 meses de idade. Ninguém queria ter os seus bicos cortados, serem castrados sem nenhum tipo de anestesia, ou mesmo terem suas gargantas cortadas, né? Terem as suas gargantas cortadas, ou mesmo alguns tipos de animais como patos e gansos, né, que são obrigados a comer uma pasta bem substanciosa para que seus fígados ficassem doentes, para enfim ter uma pasta, né, que possa ser vendida a um patê na Europa com um valor assim inigualável. Então, o que nós estamos fazendo, sabe? O que nós estamos cumprindo em relação à nossa responsabilidade com eles e quais serão as consequências que nós vamos ter quando cada um de nós chegar no estágio que o Edson está, de despertar essa consciência e de suplicar perdão
por essas vidas que ceifamos e que fomos ignorantes em relação a elas, porque estávamos perdendo tempo discutindo se elas tinham alma ou não. Então, enfim, nessa pode continuar, só que eu queria fazer esse comentário mesmo. Dando sequência ao final do livro, né, que ele pediu para que o Edson lesse, ele ainda menciona: siga feliz, Edson, meu filho, com a humanidade de quem aprende. O conhecimento é de suma importância, mas conhecimento sem aplicação e teimosia sem necessidade é perda de tempo e adiantamento do trabalho de cada um de nós na obra do Cristo. Ou seja, ele falou, né, Edson, segue em frente, seja sempre humilde, né, com essa humildade que tu tem aprendido, e conhecimento sem aplicação, ele não adianta. É mais ou menos aquilo que eu falei um pouquinho antes, né, de que você botar em prática aquilo que aprende, né, então não adianta você ficar só na teoria e não colocar em prática. E aí, depois dele dizer isso pro Edson, o Edson caiu em prantos, né, ele chorou copiosamente, e aí ele deu seguimento na prece dele. Eu vou ler a prece porque é muito bonitinho. Ele fala assim: meus caros irmãozinhos animais, perdoem-me. Não sabia antes, mas hoje já posso ver. Perdoem a mim e perdoem a humanidade. Perdoem-nos por todos os equívocos cometidos, pela dor causada, pelo sofrimento, por nossa frieza. Quem aqui lhes fala é alguém que humildemente deseja servir ao Cristo e ao Espiritismo, mas observa que é impossível sem servir a todas as criaturas de Deus. Que Deus nos permita continuar, aprender a amar e a representar o Consolador prometido com humildade e amor. Assim esteja. Eu achei muito lindinha essa prece que ele fez, assim, parece que realmente veio do coração, assim, né? Algo que ele falou realmente com vontade, sabe? Nada da boca para fora. E eis que acabou-se o nosso capítulo. Gente, que lindo, né? Esse capítulo foi realmente nos trazer a um aspecto moral muito importante, que é o da humildade, né? Nós aqui somos todas trabalhadoras do MOV, acabamos nos expondo bastante, né? Nos nossos lives, nos nossos vídeos. Então fica também uma lição para a gente também de fazer com que o Cristo que a gente se diminua para que o Cristo seja em esplendor, né, a todos nós. Eu acho que essa foi uma mensagem muito bonita para todos, de humildade e humildade franciscana. E falando em humildade franciscana, falando em libertação animal, eu me lembrei de que nós temos um membro do MOV que ele é incrível, ele é músico, ele é compositor, lá de Goiás, e ele está na frente de trabalho justamente dos Passos de Francisco, então ele conhece bastante sobre, e ele acaba fazendo várias releituras, várias paródias, né, de músicas bem conhecidas, que é o Leandro Monteiro. E o Leandro, ele tem uma música linda chamada O Aleluia dos Animais, que a gente possa escutar aqui e refletir em cima dessa letra tão bonita. No qual a força é o amor de cada ser que vive nesse chão. Um mundo onde homens e animais são bons amigos, nada mais, que unem mãos e patas, aleluia. E a grande força vem do coração,
a dor de um indefeso, por favor. São seres sencientes, aleluia, 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 Nós somos todos animais, se nos olharmos como iguais, o mundo inteiro vai se transformar. Inteira fim a escravidão, porque o amor e a compaixão são flores da alma humana, aleluia, 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 aleluia. Nossa, eu nunca tinha ouvido essa música, então é um prazer enorme estar sempre aprendendo, né, e conhecendo. Eu que também sou musicista, né, dou aula de violão, pra mim esse contato com a música, ele me aproxima muito, assim. Nossa, eu me emociono toda vez que eu ouço essa música, porque é incrível. Toda vez que eu ouço, parece que ela toca na alma. Assim, incrível. Obrigado mesmo, viu, Leandro? Gratidão enorme. E, gente, uma curiosidade dessa música, já que vocês gostaram tanto. O Leandro, ele ingressou no trabalho do MOV a partir dessa releitura. Ele mandou no nosso e-mail em 2020, imagina, no primeiro semestre de 2020, ele mandou dizendo que estava muito agradecido porque a partir dos conteúdos que nós desenvolvemos, ele criou essa letra tão bonita e resolveu retribuir mandando no nosso e-mail como uma forma de presente. E o Rafael ficou muito emocionado e falou, gente, esse menino precisa entrar para nossa equipe. E assim ele conseguiu entrar com a gente e já logo em seguida pegou esse trabalho da série Nos Passos de Francisco, que até inclusive para os ouvintes que quiserem acompanhar essa série, ela sempre está disponível no último sábado de cada mês, às 10 horas da manhã no YouTube. E fica gravado, né, na nossa playlist lá, assim como as outras séries que a gente faz, que a gente desenvolve no MOV, que estão todas lá no nosso canal do YouTube, para quem gostou e curtiu. E é isso, meninas. Muito, muito obrigada por estarem aqui conosco mais uma vez. E eu deixo vocês aí para fazer as considerações finais e a gente convidar o povo para continuar com a gente no próximo capítulo. Quem gostaria de começar as considerações? Eu começo, já que essa foi a minha primeira participação. Eu tô literalmente bem honrosa. É muito gratificante poder fazer parte desse MOVcast, principalmente porque foi a partir daqui que eu conheci o MOV, assim, então eu sei o quanto isso pode influenciar, colocar a sementinha no coração de todos os que estão ouvindo agora. Foi um aprendizado enorme poder reler, poder participar com vocês. Eu espero que para quem estiver ouvindo também possa ter aprendido um pouquinho sobre o assunto. Obrigada aí, meninas, também pela cooperação do dia. Então, eu realmente me identifiquei bastante com esse capítulo e até pela trajetória do Edson, na parte de que ele se viu, então, como responsável por todo o aprendizado que ele tem adquirido. E eu percebi que isso aconteceu e está acontecendo, na verdade, comigo em relação às coisas que eu tô aprendendo aqui no MOV, né? No começo foi algo mais deslumbrante, então eu realmente fiquei muito encantada por tudo que eu tava aprendendo e, obviamente, ainda estou aprendendo. Mas já começou a pesar um pouco dessa responsabilidade, até pelo trabalho aqui do MOVcast, de trazer essa mensagem para mais pessoas e o quanto isso modifica a forma como eu enxergo a doutrina, a forma como eu enxergo o meu papel no mundo realmente, atuando e tentando levar ao máximo tudo que eu aprendo.
Então eu gostei bastante e eu realmente senti que foi muito importante para mim. Também estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. E eu só quero agradecer por estar nesse trabalho incrível, maravilhoso, com essas pessoas maravilhosas também, pela oportunidade de estar aprendendo cada vez mais, porque, assim, a ética animal é algo que eu não pensava, é algo que eu não estudava muito, não via muito no centro espírita, né? Aquela coisa que passa batido e que às vezes parece até que é de propósito, né? A gente tem a mensagem ali, mas ninguém faz questão de comentar, então eu não tinha esse direcionamento. E o MOV, ele foi né, esse divisor de águas na minha vida, e eu sou muito grata por estar nesse trabalho. Então, para finalizar, a palavra é gratidão por todo mundo que está ouvindo, por todo mundo que está aqui com a gente agora, e pela oportunidade do trabalho e de aprender sempre. Então é isso, pessoal. Também agradeço mais uma vez estar aqui com vocês, conduzindo esse trabalho tão bonito, que eu aprendo tanto com essas meninas maravilhosas do Move Jovem. E eu convido a todos os ouvintes para estar conosco no mês que vem. Nós teremos o lançamento do próximo episódio, então não percam nas nossas plataformas de Spotify e YouTube. O próximo capítulo é o capítulo 15, intitulado Observações Lógicas. Então agora a gente vai entender como que a partir desse despertar do Edson, isso vai mexer com o grupo nos próximos encontros, como que a Amanda vai reagir diante disso, desse start que ele teve, e se, quem sabe, né, cada um deles também não vai passar por um processo semelhante. Então aguardamos vocês, muito obrigada por estarem conosco em mais um episódio. Paz e bem. Você ouviu o Movecast, uma produção do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o MOVE? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespírita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E venha se mover conosco, pelos animais, pelas pessoas e por toda a natureza.